Depois Olha, dos últimos 2 anos, ele fica com o pé atrás, mas eu queria ouvir o senhor. eu anotei aqui várias coisas que você leu, estava vendo aqui. Veja o seguinte, diz que não há consenso a respeito de dados científicos, diz que não houve consenso na tal comissão da OMS. A OMS diz que ainda entende pouco da doença e já lança uma emergência de saúde pública global. Há algo de estranho nessa notícia, mas há mais. A notícia diz que, segundo a própria OMS, o público que seria, como diz a notícia, o público gay, seria 98% das pessoas que estão contaminadas com a varíola do macaco. O que dá a ideia de que nós temos, então, uma doença sexualmente transmissível. Não sei se você tira essa conclusão, mas é o que parece. Me parece bem óbvio, né? Bom, então, como é que já se começam a falar de usar máscaras, de fazer confinamento? O que é que isso tem a ver com uma doença sexualmente transmissível? Eu levanto uma hipótese, é uma hipótese que eu tenho já há um certo tempo, eu tinha no meu horizonte mental, é que, diante da inoperância de tantas manobras no Brasil para influenciar as eleições, influenciar o público, e vendo nós como a opinião pública se orienta neste pré-momento eleitoral, poderíamos ter uma tentativa de lançar um pandemônio outra vez no Brasil, um pandemônio, aspas, científico de saúde pública com esta questão. E vermos mais uma vez as máquinas da manipulação midiática, política, judicial entrarem em ação para lançar um caos e usarem esta situação para causar uma transformação no quadro eleitoral. Eu não descarto essa hipótese. Agora, o que parece impossível, o que parece inacreditável, é que não se esteja chamando para a atenção do que a própria OMS disse, que 98% dos casos, não é 60% dos casos, não é 50 e tantos por cento, é 98% dos casos é nesse público. Então, nós estamos falando de uma questão restrita. E não se percebe por que agora a OMS sai do nada dizendo que não tem certeza sobre a doença, que não tem dados científicos, que não há consenso no seu conselho e decreta uma manobra dessas. Bom, é uma pergunta que eu faço. Agora, se você puder, vou ser sincero com o senhor, o que mais me chamou a atenção disso tudo é o seguinte, é o fato de que mesmo dentro da OMS não havendo consenso, né, houve essa forçada, né, essa assodamento. Isso. Perfeitamente. Então, eu também me chamei isso a atenção. Isso também me chama a atenção. Agora, é engraçado, né? Agora, o que o senhor disse, eu acho que é impossível não perceber, né? Se o público específico é um público cuja diferença, né, cuja caracterização, né, é a prática sexual, né? Então, é óbvio que nós estamos diante de uma doença sexualmente transmissível, né? Ou que, pelo menos, né, se transmite mais facilmente através do ato sexual, né? Cujo ato sexual seja o principal catalisador, né, dessa transmissão. Não que seja exclusivamente através do sexo, mas talvez seja o sexo, seja talvez o principal vetor, né, de transmissão. Sim. Então, assim, agora, fala-se
Fala-se isso, será que vão falar isso aí? Ou não? Vai produzir? Ah, vamos produzir mais preconceito, né? Aquela coisa toda, né? Vai se evitar. Então, assim, o fato é o seguinte, Zé Puta, tá muito mal contada essa história. Tá muito mal contada essa história. E nós temos mais do que razões para desconfiar, para ficar com o pé atrás. Agora, eu queria saber do senhor, Zé Puta, o senhor analisando assim o atual ethos, né, da sociedade atualmente, né? O senhor vê possibilidade disso daí prosperar de novo, a gente se enfiar de novo nessa história? Olha, o Ítalo, eu assisti uma cena, não vou dizer onde para não constranger, né? Mas num supermercado que eu fui, eu cheguei ao caixa e a moça que estava na caixa estava conversando com a outra que estava na outra caixa. E nesse supermercado, recentemente eliminaram a obrigatoriedade das máscaras aos funcionários. E elas estavam exultantes, assim, ainda bem que acabou essa história da obrigatoriedade das máscaras. Ainda bem que não nos obrigam mais a essa... Bom, mas só que elas estavam desenvolvendo a conversa no seguinte sentido: além do mais, isso não tem sentido nenhum, isso não tem efeito nenhum, isso é um absurdo, nós fomos obrigados. E eu pensei comigo o seguinte: curiosamente, estas pessoas ficaram este tempo todo usando a máscara e talvez tivessem ficado em silêncio e não se manifestavam muito. Mas o que havia por baixo, na mentalidade delas e na cabeça delas, é que era um absurdo o que elas estavam vivendo. Então nós tínhamos a impressão que as pessoas aceitavam, ou boa parte das pessoas aceitavam, mas não era verdade. E quando eu assisti à conversa das duas, eu percebi isso. Eu percebi o seguinte, que elas estavam passando por uma fase de libertação, não apenas do uso da máscara, mas é como se a mordaça que elas tinham psicologicamente no espírito também tivesse sido tirada. Isso me chamou muita atenção. Eu não sei se eu consigo, se isso responde um pouco à sua pergunta ou não. Não, eu acho que era só para você passar a impressão mesmo. Eu também tenho essa mesma impressão, sabe? Eu tenho visto, bom, desde o começo, digamos, da primeira metade para em diante, né? Eu vejo as pessoas, muita gente, muita resistência com relação a essa história toda, né? Desde o comecinho, percebendo que havia muita enganação, muito engodo, né? Nessa história toda. Enfim, né, desde o comecinho as pessoas já estavam mais ou menos cientes, né? Óbvio, né? Como era novidade, as pessoas assustaram, né? Houve de fato, né? Várias mortes que puderam ser atribuídas à doença, né? Então, não dá para dizer que não houve também. Eu acho que essa ponderação sua é muito boa, Ítalo, pelo seguinte, porque eu não posso dizer que todas as pessoas eram como essas duas que eu assisti, porque há pessoas que continuam a usar sem ser obrigatório, você vê nas ruas. Sim. Então, há vários tipos de público. Há uns que realmente ficaram tomados. Eu vi, há pessoas até inteligentes, cultas e tudo, ficaram completamente tomados por uma espécie de... os franceses usam essas palavras, esse termo, envoûtement, assim, como que a pessoa ficasse presa numa espécie de sugado por uma realidade publicitária e tal. Mas isso você tem razão. E agora, o que me parece é que não era tanta gente como nós imaginávamos que seria. Pois é. Não, até hoje você vê gente com máscara, você vê isso aí você vê muito mesmo, né?